Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia, nosso tema de hoje, Telebots. Alô, você é o Luli? Aqui no rádio você jamais terá como saber. Hoje em dia, a tecnologia de inteligência artificial para gerar bots, ou seja, para gerar mensagens automáticas, artificiais, em voz, ela é tão boa que talvez ela não seja boa o suficiente para imitar uma pessoa, mas ela é certamente boa a ponto de já ter passado há muito tempo o teste de Turing e você passar um bom tempo conversando com uma máquina, acreditando que você conversa com uma pessoa. Você ainda falou em teste de Turing, me esclarece isso aí, mas a tecnologia, ela é tão sofisticada assim? Pois é, o teste de Turing foi uma proposta feita por um dos maiores filósofos da computação, um dos maiores teóricos da computação, chamado Alan Turing, no meio do século, em que ele propunha um desafio que era uma máquina ser capaz de, ao imitar o comportamento do ser humano, enganar o seu interlocutor. Aos poucos a gente percebeu que o grande problema do teste de Turing, não do Turing, Turing é um gênio, mas era um gênio, mas é que o teste em si faz com que máquinas que imitem o ser humano não são necessariamente inteligentes. São só máquinas que têm uma base de dados muito boa, muito grande, e que têm um repertório muito grande a ponto de enganar alguém. Eu não preciso ser inteligente para enganar alguém. Então, passar no teste de Turing, basicamente, é conseguir enganar alguém razoável do outro lado, a ponto que ele pelo menos fique em dúvida. Não significa que a máquina é inteligente ou tão inteligente quanto um ser humano. E sim, a tecnologia é bastante sofisticada, sim, e ela é usada para te vender todo tipo de telemarketing. Pelo menos é só publicidade, gente. Não é? Não, esse é o problema. Normalmente começa só com publicidade, até porque eles falam assim, por que você está tão chateado? Afinal de contas, você está só te vendendo aí uma camiseta, você quer, você compra, você não quer, não compra. Ok, e a hora que, de repente, para economizar dinheiro, uma delegacia de polícia coloca um atendente máquina para atender você e receber as notícias, e esse atendente máquina decidir se o que você está falando faz sentido ou não, se deve mandar a polícia para você ou não. E a hora que um hospital colocar um atendente máquina para levantar os seus sintomas para saber se você é um caso grave ou não. E a hora que uma empresa, para contratar os seus novos funcionários, usar um assistente máquina para decidir se esse cara é bom ou não. O grande problema, na verdade, do assistente digital deste jeito é que você substitui o ser humano por um conjunto de regras e o grande problema dessas regras é que a gente sabe muito bem, o ser humano é imprevisível. E às vezes, quantas vezes eu, você, todo mundo falamos coisas assim, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, ou eu fui mal interpretado. E a máquina não é capaz de interpretar. A maior tristeza que vai ter é a hora que um indivíduo comum falar com uma máquina achando que está falando com um ser humano e ele descobre que está falando com uma máquina, é uma frustração muito maior do que você olhar para uma planta e achar descobrir que ela é de plástico. É uma frustração de se sentir enganado. Isso acaba levando os problemas sociais que a gente tem hoje, de tristeza, depressão, isolamento, para um nível muito mais alto. Esse é um grande problema, mas pode piorar ainda? Pode. A gente está vendo tecnologias como o deepfake, por exemplo, que falsificam vídeos. A gente está tendo uma série de coisas que a barreira entre o real e o artificial está se tornando borrada. Claro que você nunca vou conseguir te enganar com uma máquina, a sua mulher, a sua mãe, a sua filha, mas aquele indivíduo que você não conhece, cada vez mais eu consigo usar uma máquina para se fazer passar por ele. E isso pode levar a uma série de problemas, inclusive desemprego em massa. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer.